Tudo bem? Nós falamos de linha de comandos no Windows, explicamos, né, que a vantagem de trabalhar com linha de comandos, porque a interface gráfica sobrecarrega a memória e pode ser um ponto de ataque, né? Então, para quem os administradores de sistemas gostam muito de utilizar linha de comandos, CLI, né? E hoje, então, nós vamos ver aqui nessa aula como construir arquivos BATs para poder otimizar, né, esse gerenciamento de linhas de comando. Primeiro nós vamos falar, né, só dar um exemplo aqui, que comandos internos. Comandos externos são aqueles localizados no disco, né? Por exemplo, você vai carregar o Word é um comando externo. Você vai executar um antivírus, é um comando externo. Ele está no disco, você é um programa, você dá o patch dele, né, executa ele e faz. E comandos internos são aqueles comandos que são do sistema operacional que ajudam no gerenciamento do sistema, tá? Então, a gente viu lá o CD, o MD, o ver, né, vários comandos desses que são internos do sistema operacional, que quando você já está no sistema operacional, esses comandos já vêm junto e nos ajudam no gerenciamento do sistema. Tá? São esses comandos que qualquer outros comandos a gente pode usar no BAT, mas esses comandos são os comandos de gerenciamento. O arquivo BAT, né, são instruções, scripts, né, dadas aos sistemas operacionais para ser executado em lote, né, através do prompt comando Windows, através do terminal, tá? Você carrega o CMD, você carrega o PowerShell, né, e cria um arquivo, né, e executa um arquivo BAT. Quando o sistema já vê que o arquivo tem extensão BAT, ele sabe que lá dentro tem linhas de comandos que ele vai ser executado. Então ele vai executar linhas de comandos e só vai sair do arquivo BAT depois que ele executar todos os comandos que estão lá. Então o arquivo BAT é uma script, por isso, né, que a gente tá falando isso, né? Então são scripts, ou seja, linhas de comandos que a gente vai sendo executando, tá? Aqui é só um exemplo, né? Eu tenho que abrir um editor de texto qualquer. Normalmente a gente utiliza o bloco de notas porque ele é mais simples, mais fácil de trabalhar. Eu vou só digitar comandos, linhas de comandos, não vou fazer nada. Eu tenho que salvar esse arquivo com a extensão .bat, tá? Então isso é importante. Eu posso salvar como e lá colocar o arquivo .bat, tá? Senão ele não é executado. Ele tem que achar o bat para saber que é um arquivo de linhas de comandos, né? Aqui está só um exemplo, por exemplo, eu criei um arquivo .bat, limpei a tela com o CLS, que é um comando interno do Windows, tá? E mandei ele executar um comando externo. O que é o comando externo? É a calculadora. Então a calculadora é uma coisa que vem junto com o Windows, ela não faz parte do Windows. Então eu executei um comando interno, que é CLS, executei um comando externo, que é para carregar a calculadora. E aí ele carregou a calculadora, e é isso que é a finalidade do BAT, tá? Bom, é, então, já falei para vocês que os BATs são feitos para otimizar a tarefa. Então, por exemplo, esse exemplo que eu tenho aqui, eu estou criando várias pastas simultaneamente. Tá? Então, em vez de eu entrar lá e criar uma pasta, seja pela linha de comando, seja pela interface gráfica, eu digito todos os comandos, dando Ctrl+V, Ctrl+C, só vou mudando o final, por exemplo, e vou criando vários modelos de MD, que é para criar arquivo, salvo como BAT, executo ele e ele vai automaticamente criar todas essas pastas com um único comando. Tá? As versões mais recentes do Windows, né, me permite que, além de trabalhar com extensão .bat, eu posso trabalhar com extensão CMD, que ele também, o Windows vai enxergar da mesma maneira. Só que ela não é reconhecida para as versões mais antigas do sistema operacional, né? O Windows 10 eu não sei, não testei no 10, ele funciona, né? O Windows XP provavelmente não. Então, é sempre bom então a gente partir só com o BAT, porque a gente nunca sabe qual sistema operacional que a gente vai estar trabalhando, qual versão, e se essa versão vai suportar CMD ou não. Então é preferível a gente sempre trabalhar com arquivo extensão .bat, ok? Bom, primeira coisa, né, eu vou abrir um editor de texto para poder trabalhar. Como eu vou trabalhar com o CMD, já falei para vocês que eu tenho comandos internos, comandos externos para linha de comandos, eu posso entrar direto no CMD, ativar o editor de texto, o Notepad, né? Então eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso vir aqui no
na barra de pesquisa, digitar bloco de notas, vai abrir, eu vou executar como administrador, eu posso vir no CMD, executar como administrador, entrar no CMD e digitar notepad.exe, que é o mesmo nome de bloco de notas, tá? No Windows eles enxergam a mesma coisa. Notepad é só uma maneira mais fácil de entrar, como precisar digitar aquele tamanho todo. Então eu digito notepad.exe, é uma linha de comando, é um comando externo, né? Vai executar um comando externo, porque o Notepad é um editor de texto que vem junto com o Windows, mas ele não faz parte do Windows. Ele vai abrir o editor de texto e nesse editor de texto eu vou digitar o arquivo que eu vou querer, tá? Então isso aqui é só comandos batch. O que é o echo? O echo que a gente fala, né? Ele vai escrever na tela. Então tudo que eu colocar na frente dele, ele vai aparecer na tela, né? O que é o echo off? Oculta as informações e o código executado pelo sistema. Então, se eu quiser, por exemplo, esse arquivo foi criado por Marcão, então eu coloco o echo off, tá? Porque aí não vai aparecer isso na tela. É só para quem abrir o arquivo saber o que arquivo faz. É sempre bom quando você vai criar um arquivo, um executável, alguma coisa, você coloca lá, esse arquivo foi criado com a finalidade de fazer backup, de criar vários diretórios, etc. e tal. O echo off, ele vai exibir informação na tela. Então, por exemplo, o echo on, desculpa, vai exibir informação na tela. Então, eu coloco lá, esse arquivo vai abrir a calculadora e coloco lá start calculadora.exe, ou então só calculadora.exe, então, das versões mais novas do Windows. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar essa informação e vai abrir na tela para mim. Então, se eu colocasse essa informação no echo off, ele não colocaria. Se eu colocar no echo on, ele colocaria na tela, tá? O arroba echo faz com que o prompt fique oculto durante a execução. Então, ele não aparece o prompt de comando, o Czinho lá, é só para isso, para ele dar uma mensagem de erro para mim, não possibilitar com que eu faça uma outra coisa enquanto eu estou executando. Tá, o set ele vai criar variáveis, a gente vai ver como é que é isso. O if e o else são condicionais, né? Vocês trabalham em programação, sabem disso. O goto é para poder ir para algum lugar, né? Como o batch é um arquivo muito simples, ele precisa muito do goto para poder caminhar dentro das minhas linhas de comandos. Tá? Eu boto paradas ou boto pontos de controle e aí o goto é para isso, né? O for é repetição, o pause é para parar, tá? Se eu quero parar, por exemplo, eu executo um arquivo batch, ele vai pegando todos os comandos, chegar no final, não tiver nada, ele fecha o arquivo e vai. Então, às vezes eu quero saber da resposta, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, o que eu faço? Eu coloco um pause no final. Aí, só depois que eu digitar alguma tecla que ele vai passar para frente, a gente vai ver isso. Rem é para comentários também, assim como o echo off, o rem é para comentários também. O start é para inicializar um programa. E o move, né, é para mover um arquivo diretório, já são comandos internos. Ok? Então, por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui, echo off, né, cls, echo script bat para realizar backup, pause. Então tem esse arquivo aqui explicando o que é isso. Echo off, o que acontece? Ele vai executar o código, ele não vai mostrar para mim o que está executando. Então, por exemplo, ele vai dar lá o CLS. Tá? O CLS ele não vai aparecer na tela, simplesmente limpa a tela e coloca lá para mim. Aí o echo script bat para realizar o backup. Então o que ele vai fazer? Ele vai exibir na tela isso que está entre aspas, script.bat para realizar backup. Tá? O pause, ele vai dar um pause para dar qualquer tecla para continuar, ele vai aparecer essa mentada na tela. O cd doc, username docs, né? O que ele vai fazer? Eu vou dar script o nome do arquivo, tá? Então, quando eu digitar lá, por exemplo, username, colocar lá, estiver como Marcão, estiver como José, como Antônio, ele vai colocar esse username que está ali dentro. Tá? Ele é um arquivo que é universal e vai salvar o documento Marcão documentos, tá? Vai criar um arquivo documentos e vai fazer isso. O copy ele vai copiar o arquivo de backup, né? Que foi um arquivo que eu já criei para ter os backups todos lá, né? Desculpa, o username, né? Ele vai ver o arquivo que está lá, os documentos, ele vai fazer um backup de documentos, tá? Ele vai lá no doc com o meu nome, por exemplo, então tô lá no meu usuário Marcão, então vai no meu usuário Marcão, tá? Pega todos os documentos que eu criei e salva no arquivo backup.
Ok? Então, com esse momento, eu estava no C e fiz o backup no D. Lembra que eu falei para vocês, quando a gente vai instalar um sistema profissional, é sempre bom você ter pelo menos duas partições lógicas, uma C e uma D, a D para você fazer backup, porque caso o seu sistema profissional pife, você tenha que formatar a unidade C, você não perde os seus documentos, que eles estão no D, você instala o sistema profissional, ele volta a enxergar o D, você consegue trabalhar, tá? Então, isso é o básico de segurança. Então, quando eu estou fazendo isso, eu construo esse arquivo BAT e de vez em quando eu vou executar esse arquivo BAT. Toda vez que eu salvar um documento, eu executo esse arquivo BAT. Ele vai lá dentro do D arquivos backup e salva todos os arquivos que estão dentro do doc, dentro do C, documentos, marcão, documentos, vai salvar tudo dentro do arquivo D, tá? Arquivo backups e fecha isso. Tá? No final ele aparece um hash off, que ele vai startar a exibir o texto, abrir a calculadora, o start calc.exe, ele vai inicializar a calculadora. Então, quando eu executar isso, o que ele vai fazer? Ele vai salvar os arquivos, vai fazer um backup dos meus documentos, tá? Que estão no usuário Marcão, e vai no final abrir a calculadora para poder fazer é, é, algum comando. E parece o pause. Se eu digitar um Enter, ele fecha o arquivo, a calculadora fica aberta e eu vou fazer. Então, isso é um arquivo básico de comandos, né? Para eu fazer isso. Então, olha, eu criei esse arquivo aqui, só lá, arquivo.txt, uma coisa simples. Vai mudar a cor e vai startar o backup, tá? Então, eu peguei isso aqui, copiei aqui, agora eu vou ter que salvar o arquivo como .bat, tá? Então, onde que eu vou salvar esse arquivo? Ele pode salvar onde eu quiser, né? Então, eu vou salvar ele no meu D, por exemplo, tá? Só para facilitar, para depois eu apagar ele. Então, eu vou salvar aqui dentro do D, downloads, tá? Se eu quiser, eu posso criar uma pasta aqui, né? Por exemplo, eu digitei com o botão direito do mouse novo, né? E vou criar aqui uma pasta .bat só para me botar esses arquivos dentro dele, ok? Aí ele salvou, ó. Aí tá lá no bat, eu vou colocar teste1.bat, tá? Eu vou mudar aqui para todos os documentos, para ele poder salvar como BAT, tá? Senão ele só vai salvar como arquivo TXT, eu não quero, eu quero que ele salve com a extensão BAT, então eu vou colocar ele aqui, ok? Ele salvou. Se eu vier aqui no meu nesse sistema aqui, eu vou ter o BAT, ele salvou. Então o que eu vou fazer? Eu posso entrar aqui no meu sistema, né? Desculpa, CMD, porque já está salvo para fazer outra coisa, vou digitar um CMD aqui, tá? Ele vai, ó, eu vou lá no D, dois pontos, estou caminhando para o D, dois pontos, CD Downloads, não sei se você lembra, se eu digitar o tab, ele vai mudar, né? Dentro do tab, ele tem, se eu for lá, da onde ele tem o BAT lá, né? Ó, tá aqui o BAT, aí eu vou digitar CDB e der o BAT, ele já dá para mim, e eu vou aqui dentro, ele tem o arquivo. Então, como é que eu vou fazer para cortar aqui? Vou colocar teste1.bat, né? Aí ele vai executar o arquivo, lá abriu para mim, né? Fez aquilo lá, abriu a calculadora. Se eu digitar a tecla Enter aqui, né? O que vai acontecer? Ele vai fechar o arquivo, mas a calculadora está aberta aqui, tá? Então, isso é uma maneira de executar. Se eu executar direto aqui, ó, abrir, ele vai executar também, porque ele é um arquivo .bat. Aí ele vai abrir a calculadora, eu venho aqui, tá vendo que ele fecha? Porque eu abri, executei o arquivo, dei um Enter, ele fechou, porque eu não abri o CMD. Aqui ele ficou, porque eu abri o CMD. Ok? Vamos fechar aqui só para a gente ver outras coisas. Então aqui ele ficou no CMD, tá? Então eu criei vários arquivos, BAT e tal, nesse exemplo aqui eu estou mostrando para vocês, né? Só como cria esse arquivo que eu criei, mostrei para vocês. Vou executar. Aí eu posso, né? Esse arquivo ele é BAT, então ele só é executado com o comando dele, né? Teste1.txt. Agora eu quero transformar esse arquivo em executável, poder ligar para qualquer computador que eu quiser, porque é a mesma coisa quando você compila um arquivo. Quando você compila um arquivo com uma extensão do compilador, você só consegue executar no compilador. Então, se você salvou um arquivo .c, por exemplo, ele só vai ser executado se você estiver dentro do compilador C. Então, o que você faz? Você pega e transforma ele no executável. Tem jeito também de eu transformar o meu arquivo BAT no executável. Aí eu preciso de um programa externo, tá? Um programa bem útil para fazer isso é o Kik PFC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou baixar ele, vou abrir o Kik PFC, vou clicar ele em Embedded Files, tá? E vou executar no meu executável,
que erro de português horrível, né? Vou colocar, vou no browser e ele vai salvar para mim como está mostrado aqui. A partir desse momento ele vira executável. Eu não preciso mais executar ele como bate. Eu digitar o nome dele, porque ele é executável para fazer isso, tá? Só que isso só tem finalidade se eu for tiver as mesmas configurações de máquinas que são servidoras, por exemplo, executando mais ou menos as mesmas coisas, eu vou replicar isso para poder fazer backup, por exemplo, rodar um antivírus e tal para isso. Sendo isso, não tem muita finalidade, eu prefiro criar arquivo BAT e deixar lá dentro. É só uma facilidade a mais que eu tenho, tá? Bom, como é que eu crio arquivo BAT no Windows 10? Ó, bacana, eu venho aqui, né? Do isso daqui, está mandando salvar com BAT, mas eu posso salvar ele da maneira que eu quiser, né? Eu vou vir aqui, vou criar um novo arquivo, né? Notepad, igual eu falei para vocês, notepad.exe, ele vai abrir o Notepad para mim, tá? Abriu, eu venho aqui, dou o Ctrl C, crio esse arquivo, vou salvar esse arquivo agora de novo, salvar como, vou lá no BAT de novo e tal, só que agora eu vou colocar teste2 ponto bate, tá? E tenho que mudar aqui, né? Teste2, né? Alguns ele pode aceitar, outros não, dependendo da versão do Windows. Então, eu vou sempre colocar como todos os arquivos para ele salvar como bate, tá? Essa versão permite. Aí tá lá. Aí se eu vir aqui agora, eu vou ter dois arquivos, teste1 e teste2. Se eu executar teste2, ele vai fazer o que ele diz para mim. Ponto bate, né? Ó. Olha, o que esse arquivo está dizendo para mim? Vamos lá. Desculpa, esse que eu vou fechar aqui, nós já fizemos ele, só para não confundir, né? Ó, olha aqui, echo off. O que está fazendo o echo off? Ele não vai fazer aparecer isso na tela, o echo vai imprimir laboratório, aí não aparece nem esse echo aqui com ponto, né? Ele vem aqui, bem-vindo à nossa aula, dá um pause que ele aparece, né? Se eu der um pause, o que ele vai fazer? Ele vai mudar, limpar, vai mudar a cor e continua sendo bem-vindo e vai dar um pause. Essa função pause igual a null é igualzinho, tá? O pause, tá? Só que ele vai direcionar para um arquivo nulo. Só essa que é a diferença. Então, se eu der um enter aqui, ele vai apagar a tela, tá vendo? Ele não aparece o CLS porque eu dei um echo off, então ele não vai dar. Ele mudou a cor e bem-vindo à nossa aula e continuou, tá vendo? Parou lá no pause, no nu, né? Aí você viu que ele agora criou um arquivo nu. Por quê? Porque eu direcionei o pause para esse arquivo nu, que é aquele de interrogação, e a gente já viu isso, né? Ok? Então, né? Eu posso fechar isso aqui se eu quiser, eu posso fechar aqui, né? E posso criar vários arquivos, né? Então, estou executando, estou criando, estou mostrando para vocês como fazer isso, né? Expliquei as linhas de comando, o que faz, por exemplo, eu tenho um arquivo desse tamanho, tá? Como é que ele vai ser executado, tá? Por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui, ó, do bloco de notas. Olha para você ver que bacana o que ele faz. Esse arquivo, tá? Foi um arquivo que eu fiz e ele está aqui, ó. Eu criei vários arquivos BAT, tá? Olha. Então, esse arquivo é um arquivo de rede. Então, se eu clicar nele aqui, ó, foi que eu cliquei aqui, ele vai aparecer isso. Então, olha, tá esse arquivo aqui, ó. Ok? Então, o que ele vai fazer esse config? Eu criei aqui um arquivo, tá vendo? Com telas, bem bacanas isso, tá? Como é que ele faz? Então, eu coloquei if, que eu falei para vocês que é para fazer comando. Isso, tá? Eu tenho que obedecer essa para ser a construção do bloco de notas, tá? Como o nosso caso aqui não é ensinar como configurar, você pode procurar isso na internet, né? Já está programar, mas se você conseguir, você vai descobrir e vai conseguir fazer isso que é super simples, tá? Então, por exemplo, if config, o que ele faz? Ele faz isso aqui, dá o if config na tela, ó. Echo tal, ping n3, ó. Então é isso que ele faz, ó. Ó, desculpa. Então eu vou aqui Então o que ele vai fazer, ó? Ele vai dar 3 pings, né? Ele deu lá, ó, 1. Ele vai no ping if config, tá? Ele deu ping 3 vezes, localhost, depois apareceu esse config, depois deu pause, depois vai para a tela de novo, tá? Então ele mostrou para a gente o que ele está configurando e para continuar, ok? Desculpa.
Então, ó, eu vou continuar, eu volto naquele TL. O ARP, o que que o ARP faz? Então, isso é um arquivo, tá, que eu criei para ajudar em configuração de rede. Se eu quiser testar alguma configuração de rede, eu, enquanto gerente do sistema, tá, eu posso fazer esse gerenciamento de rede, tá? Por exemplo, se eu dizer ES para sair, ele vai fechar a minha tela, né? Ó, ele voltou, deu um erro aqui, né? Esse arquivo nosso está com um probleminha, ok? Desculpa, que eu falei para vocês, ele é sensitive case, né? Por isso que deu errado, ok? Então, dei essa mensagem, se vocês verem aqui a configuração, vocês vão ver que ele está fazendo isso, tá? Não salvar, né? Por exemplo, eu vou limpar, tá? O que que esse arquivo faz? Vou editar ele só para a gente ver, tá? Olha, o que que ele faz? Ele vai pagar todos esses arquivos aqui e vai fazer uma limpeza para mim, tá? Ó, esse arquivo aqui, nome, o que que ele faz? Né? Vou editar, se eu executar, ele vai executar, né? Editar, editar. Esse arquivo, né, ele vai criar um CLS, vai pegar o nome para mim, então vamos lá, fazer o que que ele vai fazer, ok? Abrir. Quando eu abrir, eu vou executar isso, tá? Ele pediu para digitar meu nome, eu vou digitar Marcão, ok? Aí ele vai falar, seu nome é Marcão, tal. Então foi um arquivo que eu fiz. Então, pessoal, esses são arquivos que eu uso, né, para poder é, 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 executar, né? Por exemplo, para eu testar a conexão com a internet, ó, eu vou editar. Aqui, ó, ele vai testar minha conexão com a internet e tal. Então eu vou executar ele, ele vai fazer para mim. Então são arquivos que a gente desenvolve, a partir que a gente vai mexendo com batch. Então vocês podem criar esses arquivos batch para você poder fazer gerenciamento, facilitar o seu gerenciamento, tá? Olha, testou conexão com a internet está ok, mandou a mensagem para mim, né? Ok? Olha lá, internet ok, está testando a internet e sempre falando que está ok. Ok? Então, né? Tá vendo? Toda vez ele vai testar a internet. Se a internet estiver fora, se eu desligar a internet, e aí ele vai, então, por exemplo, eu vou colocar em modo avião, ele vai testar a internet e vai falar para mim que agora o modo avião tá ligado, que vai dar defeito na internet, a internet fora, tá vendo? Porque agora eu botei no modo avião. Se eu voltar no modo avião, ele vai entrar na minha internet de novo e vai fazer o teste e vai falar que a minha internet está boa agora, ok? Ainda está fora porque ele não ativou a minha conexão, né? Está fora aqui. Ó. Agora voltou. Ele vai dar que a minha internet está ok. Ok? Pronto. Ok? Bacana. Então, eu desenvolvo sistemas para ele poder me ajudar nessas coisas, tá? Essa é a finalidade de arquivos.bat, ok? Tem vários exemplos, você pode pegar na internet vários exemplos. Tem esse site aqui, tá? Que explica como você vai criar, olha só que bacana. Criar um arquivo nessa função aqui, se vocês quiserem, tá? Tem aqui ProManu e tal. Não, é de uma professora, mas muito bacana para vocês começarem a aprender a testar. Vocês podem copiar ele aí, a gente pode mandar por e-mail, tá? E vocês podem fazer e criar esses batezinhos. Inclusive, ela dá os exemplos dele aqui para vocês criarem, mostra como executar. Bacana. Então, para vocês fazerem o teste, tá?